E aí, gente, vamos começar a falar de como o neuropsicólogo pode, né? Depois dessa parte, eu vou entrar brevemente, né, em como a neuropsicologia pode contribuir para o diagnóstico precoce, tá? Porque o objetivo da minha roda de conversa foi muito mais psico, além de mostrar a área para vocês, mas foi muito mais psicoeducar vocês, né, em como a gente pode fazer diferente e como a gente pode promover a saúde para as pessoas, né? E não só promover doença, né? Falar sobre quadros diagnósticos, possíveis sintomas, mas como o neuropsicólogo pode contribuir no tratamento de todas essas variáveis modificáveis aí que eu falei para vocês, todas elas a gente consegue modificar, gente. Então, primeiro ponto, nas avaliações neuropsicológicas, os neuropsicólogos avaliam o envolvimento dos pacientes nesses comportamentos que a gente falou aí, que são variáveis modificáveis. E eles podem identificar os fatores de risco e fatores de proteção. Aliás, na minha avaliação neuropsicológica, eu pergunto tudo, né? Eu tento entender todo o contexto de vida daquele paciente, né? Porque eu entendo que compreender o envolvimento desse paciente naqueles fatores pode ser até um critério para diagnóstico diferencial. Por exemplo, você pega um paciente que está com baixíssimo engajamento social, né, concomitante com o humor, né, assim, junto com um rebaixamento nesse humor, esse paciente pode manifestar, do ponto de vista cognitivo, déficits muito parecidos com quadros de demência vascular, por exemplo, né? Então, todo esse compreender o engajamento dele na social e como isso veio junto também com rebaixamento de humor, pode ser sim uma dica super valiosa para um diagnóstico diferencial, tá? E é nesse momento também, não nesse, né? Na hora que eu estou fazendo a anamnese, não. Mas na hora que eu entrego a minha avaliação neuropsicológica, é o momento que eu promovo também, tá? A adoção desses estilos. E, gente, até eu faço isso muito com os meus adultos, né? São adultos que muitas vezes, né, não têm um transtorno mental, não estão deprimidos, né? Ou assim, dificilmente eles vão buscar avaliação neuropsicológica sem um transtorno mental, isso é verdade, mas às vezes o diagnóstico é de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e mesmo esse paciente, até porque também terá benefícios cognitivos, humor, porque o TDAH não é um transtorno que afeta só a cognição, né? Afeta diversos aspectos, inclusive a autoestima. Eu sempre psicoeduco esses pacientes para se engajar na adoção desses estilos de vida. Nesse caso, por exemplo, de um paciente com TDAH muito comum, é o paciente com sono não reparador, com dificuldades, né, nesse ciclo de sono, e eu sempre faço essa psicoeducação, né? Às vezes eu tenho um pouco a sensação de que eu quero mais do que ele, sabe? Eu psicoeduco, às vezes mesmo que o paciente já foi embora, já terminou a avaliação, eu mando mensagem querendo saber, e aí, como é que está indo? Como é que está o seu engajamento? Né? Enfim, não dá para a gente querer mais do que as pessoas, mas eu acho que o meu papel eu devo fazer, né? Então, todas essas informações de como ele se ele adota ou não essas variáveis que a gente falou que podem proteger para quadros demenciais são super importantes e úteis no processo diagnóstico, por exemplo, né? Como eu até já me antecipei aqui, né? Um perfil cognitivo frequentemente observado em idosos deprimidos assemelha-se a um perfil de um idoso com demência vascular, né? Uma entrevista clínica detalhada, com atenção ao momento do comprometimento cognitivo em relação aos sintomas de humor, pode ajudar a diferenciar entre um diagnóstico de depressão e um diagnóstico de demência, certo?
E também, gente, na nossa consulta de devolutiva, o neuropsicólogo pode psicoeducar sobre esses fatores, né? Encaminhar para outros profissionais que podem ajudar na adesão a esses fatores, né? Então, eu sempre encaminho para um bom educador físico, para um bom fisioterapeuta. Essa dobradinha é muito importante para mim. E também, né, o neuropsicólogo pode tratar alguns desses fatores, né? Com terapia, né? Eu sou terapeuta, então eu posso, a partir dali, né, daquele diagnóstico, tratar esse paciente ou numa psicoterapia ou num processo de reabilitação neuropsicológica, depende do quadro apresentado por ele, certo? E por fim, gente, como é que a gente falou aqui, né, de como a neuropsicologia pode ajudar na promoção da saúde pública, né? E com isso, na adesão desses fatores modificáveis que podem reduzir o risco de demência, né? Agora vamos falar como a neuropsicologia pode contribuir para o diagnóstico precoce, tá? E a avaliação neuropsicológica é uma avaliação super importante nesse diagnóstico precoce, né? Então, o que é essa avaliação neuropsicológica? É um processo padronizado de coleta de informações. E, gente, eu faço questão de enfatizar esses aspectos, porque eu morro todos os dias quando eu recebo encaminhamentos escritos. Oi, fulana, acabei de receber um. minutos antes de entrar para minha aula, eu recebi. Oi, doutora Marina, tudo bem? Meu médico me encaminhou para testagem neuropsicológica. Gente, não. A gente acabou de falar, né? Como a história de vida, o conhecimento do contexto do paciente, de como ele adere a essas variáveis modificáveis, né? Pode ajudar a diferenciar se o paciente tem um quadro de depressão ou se o paciente tem um quadro de demência, já que ambos vão ter um perfil neuropsicológico cognitivamente, um perfil cognitivo semelhante em avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica é um processo maior, amplo, tá? Então, ele envolve entrevista clínica, avaliação cognitiva, registros médicos quando disponível. E, gente, é crucial. Avaliação neuropsicológica, sim, dá um trabalhão mesmo, porque a gente tem que ouvir fonte de heterorrelato, tem que ouvir médico, tem que ouvir fonoaudiólogo se tiver, né? Assim, de forma geral, para quadros, para idosos, o profissional que acaba dando mais informações para a gente é, de fato, o neurologista, o médico que acompanha. O histórico médico, né, se for possível, além de outras informações contextuais relevantes, como histórico psicossocial, engajamento em comportamentos de saúde e estado funcional desse paciente. E olha só, gente, a nossa avaliação neuropsicológica, ela precisa considerar o contexto psicossocial desse paciente, certo? Então, isso faz toda a diferença na sua avaliação e no possível diagnóstico que você vai dar, né? No seu consultório, se você tem, por exemplo, um perfil de idosos mais escolarizado, economicamente né, melhores ou se maiores dentro da pirâmide lá, né, da nossa pirâmide, que é infelizmente muito injusta, social, é importante que você leve em consideração isso até na escolha dos seus instrumentos. Escolher instrumentos, por exemplo, que contemplem na média e no desvio padrão aquilo que a gente vai comparar idade e escolaridade junto é muito importante, gente. Tem outro ponto também, Marina, mas existem instrumentos que não contemplam as duas variáveis ao mesmo tempo. Tá? Então, você leva em consideração isso, né? É um paciente, por exemplo, de altíssima escolaridade, com uma escolaridade de altíssima qualidade, ele se queixa da memória, não apareceu um déficit clínico propriamente dito ali, né? Ele não deu um estado superior na avaliação da memória episódica, mas está ali, né? Médio inferior, médio. Ele se queixa, mas não apareceu um déficit clínico propriamente dito. Então, a gente pode considerar que isso deve ser por conta do instrumento, né? Que
é um instrumento com uma média um pouquinho mais baixa, porque só considera a idade, e a gente sabe que a nossa população, de forma geral, não é muito escolarizada, infelizmente. Então, tudo isso serve de avaliação qualitativa para o clínico, gente. Então, nós, neuropsicólogos, somos treinados para integrar os dados citados, fornecer as nossas impressões clínicas, diagnósticos, os prognósticos. É muito importante falar de prognóstico. É importante falar de prognóstico ao mesmo tempo que é difícil, tá? Porque até mesmo num quadro demencial que é muito claro, né? Você tem lá todos os exames complementares satisfeitos e aí você tem assim, muitas chances de estar falando de um quadro demencial. Também é difícil falar de prognóstico, porque evolução de doença, você pode falar do prognóstico de forma geral, óbvio, né? Mas a evolução de um quadro demencial também depende de outras variáveis que a gente não consegue saber, que é, por exemplo, inclusive a genética do paciente, né? Então, não são só as variáveis modificáveis que vão entrar ali, né, na continha para a gente saber a evolução da doença. Mas você pode falar do prognóstico de forma geral. E aí, quando você fala desse prognóstico, você tem que falar com muito afeto, né, com muito carinho, numa devolutiva muito bem pensada para esse paciente e ofertar, psicoeducar as possibilidades de tratamento, né? Se a gente tem um problema de saúde, o melhor dos mundos é que a gente dê uma opção de tratamento. E recomendações individualizadas para indivíduos e suas famílias, tudo por meio de uma perspectiva culturalmente competente. E aí, então, como é que por fim, né, como é que a gente pode contribuir, então, com a avaliação neuropsicológica pode contribuir para esse diagnóstico precoce e diagnóstico preciso, né? A combinação de evidências clínicas fornecidas pela avaliação neuropsicológica, além de biomarcadores, neuroimagem, avaliações neurológicas, avaliações de fatores de risco, aumentam e muito a precisão diagnóstica. E aí, com essa precisão, com a etiologia, né, definida ou possivelmente definida, a gente consegue pensar num tratamento muito mais individualizado para esse paciente.